Eu preciso experimentar outros homens para saber se você é o único. Caso contrário, o casamento está cancelado, minha noiva exigiu. Eu disse ok. No dia seguinte, eu cancelei o local, devolvi o anel, e me mudei enquanto ela estava experimentando. Ela ligou em pânico. Eu disse o casamento está cancelado. Divirta-se e desliguei. Espectadores, antes de continuarmos com o vídeo, por favor certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de curtir se vocês querem ver mais histórias como essa. Obrigado. A fatura final do buffet estava sentada no balcão da cozinha, um lembrete cruel de que em 73 dias, eu deveria ser um homem casado. Eu não estava nervoso. Eu estava resolvido. De um jeito bom. O tipo de calma que vem de saber que você construiu algo sólido. Eu tinha passado a noite fazendo referências cruzadas de trilhas de caminhada para a lua de mel na Islândia, meu laptop aquecendo meus joelhos, enquanto a Brittany folheava uma revista de noivas na outra ponta do sofá. O silêncio entre nós era do tipo confortável, ou pelo menos era o que eu pensava. Mas quando eu levantei os olhos, eu vi a tensão. Estava no jeito que o polegar dela batia um ritmo frenético contra a página brilhante, na mandíbula apertada dela. Ela não estava lendo. Ela estava ensaiando. Você está quieto hoje à noite, eu disse, fechando meu laptop. Ela se encolheu, como se eu tivesse pego ela em algo. Só cansada. Coisas de casamento são demais. A gente passou pela parte pior. Agora são só os detalhes divertidos. Eu ofereci um sorriso. A menos que você esteja tendo dúvidas sobre a fonte de chocolate. Ela não sorriu de volta. Ela fechou a revista com um tapa seco. Na verdade, Ethan, a gente precisa conversar. Sobre o casamento. Sobre nós. Um filete frio, como a primeira gota de água gelada, desceu pela minha espinha. Tá. Fala. É o orçamento? Por que a gente pode reduzir-o? Não é o dinheiro, ela interrompeu, a voz dela estranhamente firme. Ela se virou para me encarar, dobrando as pernas embaixo dela. A expressão dela era uma mistura estranha de determinação e pena que fez meu estômago se contrair. É fundamental. Fundamental. Eu repeti a palavra, tentando extrair significado dela. A base é que a gente se ama. Que a gente quer uma vida juntos. Isso é bem sólido, Brittany. Mas como a gente sabe? Ela explodiu, as mãos tremendo. Como eu sei? Sei o quê? Que você é o único. Ela disse isso como se fosse um termo que ela tinha estudado em um livro-texto. Ethan, você é o único relacionamento sério que eu já tive. A gente se juntou na faculdade. E se eu estiver me contentando? E se tiver alguém lá fora que seja uma combinação melhor para mim, e eu só estou escolhendo você porque você está aqui? Porque você é seguro e familiar. A água gelada agora era um fluxo completo, congelando o meu interior. Você está dizendo que tem sentimentos por outra pessoa? Não. Não especificamente. Não é sobre uma pessoa. É sobre uma experiência. Uma certeza. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma luz zelosa e egocêntrica. Eu preciso experimentar outros homens. Namorar. Ficar com outras pessoas. Para ter certeza. Caso contrário, eu sempre vou me perguntar. E eu não posso entrar em um casamento com esse tipo de dúvida pairando sobre mim. Não seria justo com nenhum de nós. A sala inclinou ligeiramente. Eu ouvi as palavras, mas elas pareciam quicar em uma camada nova de choque entorpecido. Então você quer terminar? A frase soou estranha na minha boca. Não. Meu Deus. Ethan. Você não está escutando. Ela suspirou, exasperada, como se eu fosse um aluno lento. Não terminar. Só pausar. Você espera por mim. Eu saio. Eu tenho minhas experiências. Eu vivo um pouco. E se, depois de eu ter visto o que tem lá fora, eu escolher você, então eu vou saber que é real. Vai ser inabalável. E o casamento vai voltar, mais forte do que nunca. Ela parou, deixando a lógica monstruosa pairar no ar entre nós. Quando eu não falei, ela acrescentou o golpe final, a voz suavizando em um ronronar manipulador. Caso contrário, o casamento está cancelado. Eu não posso me comprometer com essa incerteza. Você não quer que eu tenha certeza? Você não quer uma esposa que esteja 100% irrevocavelmente certa de que você é a pessoa dela? Se você me ama, você vai entender que isso é por nós.
Eu olhei para ela. A mulher com quem eu planejei um futuro, cujos jantares de família eu aguentei incontáveis vezes, cujos sonhos eu memorizei, tinha assumido. No lugar dela estava uma estranha usando o rosto dela, falando uma língua de egoísmo de tirar o fôlego. O amor que eu sentia não desapareceu. Ele coalhou, endurecendo em algo frio e pesado no meu peito. Eu precisava de clareza absoluta. Eu precisava ouvir ela dizer isso nos termos mais simples possíveis. Minha voz, quando saiu, estava assustadoramente calma. Plana. Deixa eu ter certeza que entendi. Você está formalmente pedindo que eu, seu noivo, coloque minha vida, meu coração e minha dignidade em espera indefinida, enquanto você, minha noiva, sai e transa com outros homens. Essa pesquisa de campo é para determinar se meu valor é alto o suficiente para eventualmente ganhar o prêmio de ser seu marido. É essa a proposta? O rosto dela corou de irritação. Você está distorcendo. Você está fazendo parecer tão barato e transacional. É sobre verificação emocional e experiencial. É sobre saber. A pergunta permanece, Brittany, é isso que você está me pedindo? Ela cruzou os braços, a defiança solidificando as feições dela. Sim, é isso que eu preciso. Por nós. Por um longo momento. Só havia o som das geladeiras zumbindo na cozinha. Eu olhei para a mulher no meu sofá, para o anel de noivado brilhando no dedo dela, o anel que eu levei 4 meses economizando para comprar. Eu vi a convicção absoluta nos olhos dela, a completa falta de consciência da arma nuclear que ela tinha acabado de detonar no centro da nossa vida compartilhada. Ela realmente acreditava que isso era um pedido razoável, até corajoso. O futuro que eu via, a casa, as viagens, os anos quietos envelhecendo juntos, dissolveu como névoa. Tudo o que restava era a verdade crua e simples da pessoa na minha frente. Eu assenti, devagar. Ok, eu disse. A palavra única pairou no ar. Alívio inundou as feições dela. A tensão derreteu dos ombros dela, e um sorriso doce e triunfante se espalhou pelo rosto dela. Ela tinha ganhado. Ela tinha conseguido o que queria. Ela se desenrolou e se moveu para me abraçar. Eu sabia que você ia entender. Isso é o melhor. Por nós. Eu me levantei antes que ela pudesse me alcançar, os braços dela fechando no ar vazio. Eu estou cansado. Eu disse, o tom plano ainda no lugar. Eu vou dormir no quarto de hóspedes. Ah, tá, ela disse, o sorriso vacilando só um pouco. Ela confundiu meu choque com sacrifício nobre. A gente pode conversar mais de manhã. Eu te amo. Eu não respondi. Eu caminhei pelo corredor, fechei a porta do quarto de hóspedes atrás de mim, e me encostei nela. No quarto escuro e silencioso, o plano começou a se formar. Não um plano de raiva ou vingança, mas de separação silenciosa e total. O ok não tinha sido concordância. Tinha sido um detonador, e eu tinha acabado de apertar. Eu não dormi. Eu fiquei deitado no escuro do quarto de hóspedes, em uma cama que ainda cheirava a armazenamento, e assisti o relógio digital na mesa de cabeceira sangrar de número vermelho para número vermelho. O choque inicial endureceu em uma certeza cristalina e fria. Não haveria conversa de manhã. Não havia mais nada a dizer. A proposta dela não era uma negociação. Era uma declaração do meu valor para ela, contingente, probatório, sujeito à comparação. Meu único poder agora estava na minha resposta. Quando a primeira luz cinza do amanhecer filtrou pelas persianas, eu me movi. Eu comecei com o meu celular, silenciando ele. Eu me vesti com jeans e uma camiseta simples, roupas para mudança, para trabalho. Eu arrumei uma única bolsa de viagem do armário do quarto de hóspedes com o essencial, uma semana de roupas, meus produtos de higiene, meu passaporte, e documentos importantes do cofre à prova de fogo. Eu peguei só o que era inequivocamente meu, ou o que não tinha memória dela. O suéter que ela me comprou no nosso primeiro Natal ficou dobrado na gaveta. O livro de poesia que ela escreveu com uma nota fofa permaneceu na prateleira. Eu trabalhei com um silêncio metódico que parecia ao mesmo tempo alienígena e certo. Isso não era uma fuga impulsiva. Era uma retirada estratégica. Minha primeira ligação foi às 8h01 da manhã, no momento em que o escritório do local do casamento abriria. Eu fiquei na cozinha vazia, a fatura final do buffet ainda uma zombaria no balcão. Sim, alô. Eu disse, minha voz perfeitamente, educadamente plana. Aqui é Ethan Wilson. Eu tenho uma reserva de casamento para 15 de setembro. Eu preciso cancelar imediatamente.
A coordenadora do outro lado, uma mulher chamada Diane que tinha se derretido com nossa história de amor meses atrás, fez um som simpático. Ah, sinto muito em ouvir isso. Está tudo bem? Você gostaria de discutir remarcação? Não. Um cancelamento permanente. Morte na família. A mentira saiu suave e fria. Eu entendo que vamos perder o depósito. Tudo bem. Por favor, me envie por e-mail a confirmação formal de cancelamento e qualquer fatura final. Claro, Sr. Wilson. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Eu desliguei. Uma por uma, eu desmontei o futuro que tínhamos construído. O buffet. O fotógrafo. A banda. Cada ligação era uma variação do mesmo. Educada. Firme. Final. Eu citei a mesma tragédia familiar fictícia. Eu aceitei cada penalidade financeira sem discutir. Dinheiro era só um número na tela. Minha liberdade do espetáculo era inestimável. A peça final era o anel. Eu dirigi até a joalheria na parte quieta da manhã. O mesmo homem que tinha me ajudado a escolher 2 anos atrás, os olhos dele gentis e animados, agora me olhou com profunda pena enquanto eu colocava a caixa de veludo no balcão de vidro. Eu preciso devolver isso, eu disse. Está tudo bem, filho? O noivado acabou. Qual é a política de devolução? Ele processou a devolução, o rosto solene. Quando ele me entregou o recibo, uma fração do que eu tinha pago de volta no meu cartão, ele disse, você vai encontrar a certa. Eu acredito que eu acabei de evitar a errada. Eu respondi e saí. De volta ao apartamento, o silêncio era profundo. A Brittany ainda estava dormindo, ou talvez fingindo. Eu terminei de arrumar algumas caixas dos meus livros, meu laptop, a pequena caixa de ferramentas que era minha. Eu deixei para trás as fotos emolduradas, os cobertores compartilhados, o jogo de pratos que tínhamos escolhido juntos. Eu não queria relíquias. Enquanto eu carregava a última caixa para o carro, uma memória surgiu, indesejada e brutal. A noite em que eu pedi ela em casamento, tinha sido em um pier com vista para o lago, nada original, mas era dela. Ela tinha chorado um som feliz e sem fôlego e jogado os braços em volta do meu pescoço, sussurrando sim, sim, 1000 vezes sim no meu ouvido. O anel tinha brilhado sob as luzes de corda. A sensação daquela noite tinha sido de certeza absoluta e merecida. Eu tinha certeza. A crueldade da nova exigência dela, que a certeza dela requeria a degradação do que tínhamos, me atingiu de novo, não como dor, mas como um fato esclarecedor. Naquela noite no pier, eu tinha proposto o casamento a um fantasma. Eu deixei a chave do apartamento no balcão da cozinha, bem em cima da fatura do buffet. Um círculo completo. Eu fechei a porta pela última vez, ouvindo o clique suave e definitivo da tranca. Meu novo espaço temporário era um estúdio mobiliado no Airbnb no centro, genérico e limpo. Cheirava a limpador cítrico e neutralidade. Eu coloquei minha bolsa de viagem no chão de madeira nu. O vazio dele era um alívio. Foi quando meu celular, agora no silencioso mas configurado para vibrar, começou a dançar no balcão da kitnet. Brittany. Eu assisti ele vibrar até parar. 1 minuto depois, começou de novo. Eu não toquei nele. Então, a notificação de um voicemail apareceu. Eu servi um copo de água. Eu sentei no sofá rígido. Eu tomei um gole lento. Só então, eu toquei a mensagem. A voz dela encheu o quarto estéril, metálica pelo alto-falante, misturada com uma confusão que já estava coalhando em ansiedade. Ei, eu acabei de chegar em casa. Onde você está? Algumas das suas coisas. Você foi para a casa da sua mãe? Eu tentei ligar, mas foi direto pro voicemail. Que estranho. Me liga de volta. O encontro foi bom. Estranho falar sobre isso. Eu preciso ouvir sua voz. Só me liga, tá? Uma pausa. Uma respiração trêmula. Tá. Tchau. Ela desligou. Lá estava. O encontro foi bom. Ela tinha feito. Ela tinha começado a experiência dela, imediatamente, na manhã depois do ultimato. Ela tinha tomado café, ou talvez mais, com algum outro homem, enquanto eu estava metodicamente apagando ela do meu futuro. O último, fraco fantasma de dúvida, talvez ela acorde e veja quão louco isso é, evaporou. Eu não salvei a mensagem. Eu deletei. Depois, eu fui nas configurações e bloqueei o número dela.
A ação pareceu menos uma decisão emocional e mais um protocolo de segurança necessário. Finalmente, eu mandei 2 mensagens. Uma para os meus pais. O casamento acabou. Brittany e eu terminamos. Eu estou seguro e bem. Por favor, não perguntem detalhes agora. Eu explico em breve. Amo vocês. Uma pro meu melhor amigo, Lucas. Casamento cancelado. Acabou. Não preciso conversar. Só não queria que você soubesse pelo boca a boca. Pegando um espaço. A resposta dele foi quase instantânea. Caralho. Você tá bem? Meu sofá é seu. Eu tô bem. Valeu, cara. Eu desliguei meu celular. O silêncio no estúdio era completo, profundo, e pela primeira vez em anos, inteiramente meu. A primeira semana no estúdio foi definida por um silêncio tão profundo que tinha textura. Não era o silêncio passivo de uma casa vazia. Era um silêncio ativo e escolhido. Eu não liguei a TV. Eu deixei meu celular permanecer uma placa escura e inerte. Os únicos sons eram o zumbido da mini geladeira, o jorro de água no chuveiro, o raspar de uma faca na torrada. Eu existia dentro do parêntese da minha própria criação. O sono que eu perdi na noite do ultimato me alcançou em ondas pesadas e sem sonhos. Eu caía por 10 horas, acordava desorientado, e fazia café no silêncio, encarando a parede de tijolos do prédio em frente. A clareza inicial alimentada por adrenalina das minhas ações se assentou em um zumbido baixo e constante de luto. Mas era um luto estranho. Eu não estava lamentando a Brittany, não a pessoa que tinha feito aquele ultimato. Eu estava lamentando o fantasma que ela matou, a mulher que eu pensei que ela era, o futuro que eu pintei com tanto cuidado. Era como lamentar um personagem de um livro que teve um final terrível e abrupto. A injustiça disso subia na minha garganta às vezes, amarga e metálica. Eu tinha sido leal. Eu tinha planejado uma vida. Eu tinha economizado. Eu tinha escutado. Eu tinha aparecido para os dramas da família dela. Eu tinha aprendido a amar os filmes indie horríveis que ela adorava. Eu tinha feito tudo o que se espera fazer. E minha recompensa era ser colocado numa prateleira como um produto aguardando controle de qualidade, meu valor a ser determinado por um teste de mercado que eu nunca concordei. Uma tarde, parado na kitnet estéril, a pergunta finalmente subiu das profundezas. Eu não era suficiente? Assim que pensei isso, eu soube que era a pergunta errada. Era a armadilha que ela tinha armado. A pergunta não era sobre meu valor. Era sobre a incapacidade dela de reconhecê-lo. Era sobre um buraco nela que nenhuma outra pessoa poderia preencher, um poço sem fundo de necessidade de validação externa que ela chamava de certeza. Meu crime não era ser inadequado. Meu crime era acreditar que minha adequação era o ponto. Com essa realização, o último laço de confusão se rompeu. O luto começou a recuar, não completamente, mas o suficiente para ver a praia. Eu liguei meu celular de volta, me preparando para um bombardeio. Algumas mensagens preocupadas dos meus pais e do Lucas, que eu respondi com respostas breves e tranquilizadoras. Nada do número da Brittany. Ainda estava bloqueado. Mas o registro de chamadas mostrava uma série de tentativas de números desconhecidos. Eu deletei. Eu não desbloqueei ela. Ainda não. Em vez disso, eu comecei a encher o silêncio com novos sons. Eu encontrei uma trilha de corrida ao longo do rio. No começo, meus pulmões queimavam e minhas pernas protestavam, pesadas com inércia. Mas eu continuei. O ritmo dos meus pés no pavimento, o tapa da minha própria respiração, virou uma meditação. Eu não estava correndo de nada. Eu estava correndo em direção a uma versão de mim que eu tinha negligenciado, aquela cuja energia não era gasta gerenciando o cálculo emocional de outra pessoa. Eu reconectei com o Lucas, não por pena, mas por uma cerveja e um jogo de beisebol. Ele não pressionou por detalhes, só bateu no meu ombro e disse, "Você parece mais leve, cara." E eu estava. No trabalho, um projeto que eu tinha sugerido meio sem vontade meses atrás, deixado de lado pelo planejamento do casamento, de repente teve minha atenção total. Eu mergulhei nos dados, na estratégia. Meu chefe notou. Isso está afiado, Ita. Esse é o tipo de foco que eu lembro. A promoção que parecia uma possibilidade distante começou a parecer um resultado inevitável dessa nova concentração undiluted. Eu comprei uma orquídea única, ridiculamente cara para o estúdio. Eu aprendi a cuidar dela. Eu cozinhei refeições para experimentando receitas picantes demais para o gosto da Brittany.
Eu comecei a ler ficção de novo, me perdendo em mundos que não tinham nada a ver com o meu. Essa era a justiça quieta. Não uma vingança dramática, mas o ato diário e deliberado de construir uma vida que era inteira e autenticamente minha. A paz que eu encontrei não era a ausência de dor, mas a presença de um profundo e crescente autorrespeito. A experiência dela era a prisão dela. Meu silêncio era minha fundação. Depois de cerca de um mês, a curiosidade, fria e clínica, venceu. Uma noite, eu desbloqueei o número dela. Eu não fiz isso para reabrir uma porta. Eu fiz para confirmar que a porta estava soldada e para ver qual entulho tinha se acumulado contra ela. O celular vibrou uma vez, depois começou um frenesi quase contínuo. Notificação após notificação se empilharam na tela, uma linha do tempo do desmoronamento dela, dezenas de mensagens, páginas de chamadas perdidas, alertas de voicemail empilhados como vereditos não lidos. Eu não abri nenhum. Eu só assisti as notificações florescerem, um monumento digital às consequências das palavras dela. Depois, eu coloquei o celular virado para baixo na mesa. Eu terminei meu capítulo. Eu reguei minha orquídea. O silêncio no meu apartamento não era mais vazio. Estava cheio da minha própria vida. A orquídea na minha janela tinha brotado uma folha nova e serosa. Minha promoção no trabalho tinha saído. Um novo cargo, um aumento significativo, um escritório com vista para o rio que eu agora corria ao lado. Minha paz não era mais um silêncio defensivo. Era um estado ativo e próspero. As notificações que inundaram meu celular quando eu desbloqueei a Brittany ficaram como um arquivo selado. Eu não as abri. Elas eram evidência, não para mim, mas um testamento do caminho que eu escolhi não percorrer. A curiosidade, no entanto, é uma companheira fria. Um sábado chuvoso, com um livro em uma mão e uma xícara de café na outra, eu finalmente abri a thread de mensagens. Era uma linha do tempo em cascata de um colapso. Estágio 1. Confusão e frustração. As primeiras 48 horas. Ethan, por que você me bloqueou? A gente precisa conversar sobre isso como adultos. Você não pode simplesmente fugir de uma conversa. Isso é infantil. Minha mãe acabou de ligar. O local disse que o casamento foi cancelado por causa de morte na família. Que diabos você fez? O que você disse para eles? Me liga. Agora. Estágio 2. A virada de pânico, semana 1 a 2. O tom mudou de raiva para manipulação bajuladora. Tá, eu entendo. Você está magoado. Me desculpa por ter te machucado. Mas você está exagerando. A gente pode por favor só conversar? A coisa da experiência não é o que você pensa. Está me fazendo perceber o quão bom a gente tinha. Esses caras são horríveis. Eles são tão egocêntricos. Eles só querem uma coisa. Eu saí com 3 caras. 3. Foi só isso que precisou. Eu entendo agora. Você é o único. Eu estou cancelando. Por favor, me responde. Eu estou no nosso apartamento. Onde você está? Parece tão vazio sem você aqui. Estágio 3. Desespero, semana 3 a 4. As mensagens ficaram mais longas, mais descontroladas, pontuadas por chamadas de madrugada. Eu disse para os meus pais que a gente brigou. Que você precisava de espaço. Eles acham que você está sendo irracional. Eu estou te defendendo. Por favor, só me dá uma chance de consertar isso. Eu não consigo dormir. Eu fico pensando no jeito que você fazia chá para mim quando eu estava estressada. Ninguém faz isso. Ninguém me conhece como você conhece. Eu estou terminando o experimento. Acabou. Eu escolho você. Eu estou certa. Você ouve? Eu tenho certeza. O casamento pode voltar. A gente pode remarcar. Só diz alguma coisa. Ethan, eu estou com medo. Eu preciso de você. Isso não era o que deveria acontecer. Eu li com um interesse destacado e clínico. Não havia dor. Não havia saudade. Só a observação de um algoritmo previsível. Raiva, barganha e imploração. O subtexto de cada mensagem era claro. Meu experimento deu resultados insatisfatórios. Por favor, retome seu posto como meu provedor primário de conforto. Eu estava prestes a fechar o app quando meu celular vibrou na minha mão. Não uma mensagem. Uma ligação. Chloe, a irmã da Brittany. Eu deixei tocar 3 vezes.
Isso, eu decidi, eu ia atender. Não por ela, mas para estabelecer um limite que esperançosamente filtrasse de volta. Eu aceitei a ligação. Chloe. Ethan. Finalmente. Meu Deus. Você tem ideia do que você está fazendo? A voz dela era uma explosão de estática acusatória, sem saudação. A Brittany está destruída. Ela está devastada. Ela não consegue comer. Ela não consegue dormir. O que você está fazendo é tão cruel. Eu esperei um segundo para ela terminar. Tem algum motivo específico para você estar ligando? O motivo é que você precisa parar com esse tratamento silencioso ridículo e agir como homem. Ela cometeu um erro, tá? Um errozinho humano. Mas você está explodindo todo o seu futuro por causa de uma brigazinha. Você está destruindo tudo. Não teve briga nenhuma, Chloe. Eu disse, minha voz calma e baixa. Ela deu um ultimato. Eu aceitei. O casamento acabou. Minha decisão é final. Um ultimato? Ela disse que só precisava de um pouco de segurança. Um pouco de espaço para se sentir certa. Você está distorcendo porque seu orgulho foi ferido. Pelo amor de Deus, ela te ama. Você realmente vai jogar fora 5 anos porque seus sentimentos foram machucados? Seja o maior. Eu podia ver o roteiro familiar se desenrolando perfeitamente. A Brittany tinha girado a história, minimizando a exigência dela para uma vaga necessidade de segurança. Pintando eu como vilão petulante e orgulhoso. Eu estou sendo o maior. Eu respondi. A frase soando nova e verdadeira nesse contexto. Ao me remover de uma situação onde meu compromisso era tratado como uma assinatura condicional. Eu não vou discutir isso com você. Não me contate de novo. Você está sendo um babaca. Eu terminei a ligação. Depois, eu bloqueei o número da Chloe. A ação pareceu limpa, cirúrgica. As mensagens do número da Brittany, agora desbloqueado e assim podendo chegar, começaram de novo com frenesi renovado. Elas não eram mais parágrafos, mas fragmentos despedaçados. Minha irmã ligou para você? Por favor, não escuta ela. Ethan, me responde. Me desculpa. Eu faço qualquer coisa. Depois, pararam. Por 2 dias, nada. O silêncio parecia diferente, carregado, como o ar antes de um raio. Quebrou às 2h17 da manhã numa terça. Meu celular, no silencioso, acendeu com um número familiar. Foi para o voicemail. 1 minuto depois, a notificação apareceu. Essa eu toquei. Eu precisava ouvir o fim da história. A voz dela era um raspado cru e venenoso. Toda a pretensão de tristeza, toda a doçura manipuladora, tinha sumido. Isso era o núcleo, exposto e furioso. Seu arrogante filho da puta. Ela cuspiu as palavras. Eu quase conseguia ver ela, rosto corado de raiva, sozinha naquele apartamento que costumávamos compartilhar. Você acha que agora é bom demais pra mim? Você acha que ganhou algum tipo de vitória moral? Você teve sorte de me ter. Eu estava tentando nos fortalecer, e você simplesmente desistiu. Você é um covarde. Você não conseguiu lidar com uma mulher forte que sabe o que quer. Você precisava que eu fosse uma esposazinha mansa que nunca questionasse nada, né? Bom, adivinha? Eu não sou ela. Eu estava fazendo a coisa corajosa, a coisa difícil, e você fugiu porque seu ego frágil não aguentou. Ela estava gritando agora, a voz falhando. Você vai morrer sozinho, Ethan. Ouviu? Sozinho. E eu vou ficar bem. Eu tenho opções. Você sempre foi a escolha segura, e seguro é chato. Espero que você aproveite sua vidinha chata e autojusta. Eu terminei. Eu tô de saco cheio pra caralho. Houve uma respiração final tremendo, e a ligação acabou. No escuro do meu apartamento, eu não senti nada além de uma finalização profunda e assentada. A máscara não tinha apenas escorregado, ela tinha sido arremessada contra a parede e estilhaçada. Esse era o verdadeiro produto do experimento dela. Não certeza, mas ressentimento corrosivo. Ela não estava brava porque sentia minha falta. Ela estava brava porque eu tinha revogado meu consentimento para ser a rede de segurança dela, o sujeito de controle dela. Eu tinha tirado a opção segura e chata da mesa dela, e ao fazer isso, revelei a liberdade aterrorizante dela. Ela me odiava por isso.
Eu salvei aquele voicemail, não para me torturar, mas como um marcador, a página final daquele capítulo em particular. Na manhã seguinte, eu bloqueei o número dela de novo, dessa vez permanentemente. A abertura da galeria foi ideia do Lucas. A namorada dele, Chloe, era uma ceramista talentosa, e uma das peças dela tinha sido selecionada para uma pequena mostra coletiva no centro. Vai ter vinho, biscoitinhos estranhos, e pessoas fingindo entender arte abstrata, ele disse. Uma noite perfeita de baixo risco. Você tem sido eremita tempo demais. Ele estava certo. A fase eremita tinha evoluído para uma solidão rica e plena, mas era hora de reentrar no fluxo da vida, não como uma criatura ferida, mas como um observador curioso. Eu vesti uma camisa social azul marinho simples, sem gravata, roupas que pareciam eu. Eu me sentia bem. Leve. A galeria era um espaço de armazém convertido, paredes brancas e piso de concreto, umbindo com um murmúrio baixo de uma multidão de fim de semana. Eu encontrei o Lucas e a Chloe perto de um pedestal segurando um vaso torcido impressionante que parecia ao mesmo tempo frágil e indestrutível. Depois de parabenizá-la, eu vaguei, uma taça de Cabernet aceitável na mão, apreciando a arte sem precisar articular por quê. Foi quando eu a vi. A Brittany estava parada perto de uma grande tela salpicada, olhando para ela, mas não vendo. Ela estava com uma amiga que eu reconhecia vagamente, e ela parecia diminuída. A energia vibrante e exigente que ela sempre carregava estava abafada. Os ombros dela estavam ligeiramente curvados, e mesmo do outro lado da sala, eu conseguia ver uma tensão cansada ao redor dos olhos dela. As experiências não a preencheram. Elas a lixaram. Ela estava encarando a taça de vinho como se ela tivesse as respostas. Nossos olhos se encontraram. Os dela se arregalaram, um choque de reconhecimento puro e elétrico passando por eles, seguido imediatamente por uma inundação de confusão, esperança e pânico absoluto. Ela sussurrou algo para a amiga, que olhou para mim com uma carranca julgadora. A Brittany alisou o vestido, um pouco vestido demais para o local, e começou a andar na minha direção. Não havia como evitar sem causar cena, e eu não tinha desejo de fugir. Minha peça agora era portátil. Ela parou a alguns pés de distância, os olhos dela me bebendo. Eu sabia o que ela via. Um homem parado à vontade, o rosto relaxado, os olhos claros. Eu tinha ganhado um pouco de músculo da corrida, perdido a sutil linha constante de estresse entre as sobrancelhas. Eu parecia, simplesmente, estar bem. Oi, ela disse. A voz dela estava mais suave do que eu lembrava. Nossa! Você está muito bem. Olá, Brittany. Eu disse. Um tom educado e neutro. O tom que você usaria com uma ex-colega que não via há anos. Ela se encolheu, só um pouco, com a frieza. Ela deu meio passo mais perto. A gente pode conversar? Só por um minuto? Eu tenho pensado muito. Muito terapia, na verdade. Ela disse a última parte como se fosse uma credencial, um distintivo de trabalho feito. Eu não me movi. Claro. Ela tomou uma respiração trêmula, as palavras saindo em uma corrida ensaiada. Eu fui uma idiota. O que eu pedi foi monstruoso. Eu vejo isso agora. Eu estava com medo, insegura, e eu externalizei isso da maneira mais tóxica possível. Eu te tratei como uma opção, e você nunca foi isso. Você era minha escolha. Eu só não sabia como saber. Eu escutei, minha expressão inalterada. Ela estava dizendo as palavras certas, as palavras que eu poderia ter vendido minha alma para ouvir um dia. Agora, eram só sons. Tudo bem, eu disse quando ela pausou. Você não precisa explicar. O rosto dela se iluminou com uma esperança frágil e desesperada. Ela confundiu minha falta de raiva com absolvição. Então você me perdoa. Foi quando eu dei a ela o presente final de clareza. Não tem nada para perdoar, Brittany. Eu tomei um pequeno gole do vinho, meus movimentos calmos. Seu pedido foi um presente. Foi a coisa mais clara e honesta que você já me deu. Me mostrou, em alta definição, exatamente o que nosso casamento teria sido. Uma audição perpétua. Eu não estava sendo pedido para ser marido. Eu estava sendo pedido para ser o vencedor de um game show que eu nunca concordei em entrar. Então, eu me removi da competição. A expressão esperançosa dela congelou, depois começou a rachar. Eu continuei, minha voz equilibrada, focada na minha própria revelação. E eu descobri algo profundo nesses últimos meses. A certeza que você estava procurando lá fora.
Eu gesticulei vagamente para o mundo lá fora. Eu encontrei aqui dentro. Eu bati no meu peito, só uma vez. A certeza de que eu nunca mais vou amarrar meu valor à validação de outra pessoa para ela. Essa peça vale mais do que qualquer que seria se apaixonado. Por essa lição, eu sou realmente grato. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Mas eram lágrimas de frustração, de um plano falhando. Mas, eu sei agora. Eu tenho certeza. Você é o único. Eu nunca estive mais certa de nada na minha vida. Eu assenti, como se reconhecendo um fato reportado sobre o tempo. Eu acredito que você está. Ela piscou, confusa com a falta de vitória. E isso não importa. Eu disse, terminando o pensamento. Minha certeza é a única que governa minha vida agora. E eu tenho certeza de que nunca vou ficar com alguém que precisa testar meu valor contra uma fila de estranhos. Esse paradigma está abaixo de mim. Eu espero que você encontre o que está procurando, Brittany. De verdade. Eu vi então a compreensão completa e devastadora caindo sobre ela. Ela estava certa. E a certeza dela tinha chegado a uma porta fechada. Uma porta que ela mesma tinha trancado. Ela estava segurando a chave de um quarto que não existia mais. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. A amiga estava pairando agora, parecendo preocupada. Eu ofereci a ela um pequeno sorriso final e educado. O sorriso de um homem fechando uma transação de negócios que há muito estava resolvida. Aproveite a mostra. Eu me virei e caminhei de volta para o Lucas e a Chloe. O Lucas ergueu uma sobrancelha. Tudo tranquilo? Sim. Eu disse, e eu quis dizer. Meu batimento cardíaco nem tinha acelerado. Tudo bem. Eu olhei para trás uma vez. Mais por curiosidade humana do que qualquer coisa. A Brittany ainda estava plantada no lugar. O braço da amiga em volta dos ombros dela. Encarando o espaço onde eu tinha estado. Ela parecia totalmente, completamente sozinha no meio da multidão. Eu voltei minha atenção para o vaso da Chloe. Para a conversa. Para o resto da minha vida. O barulho da galeria se dissolveu em um zumbido agradável de fundo. O silêncio que eu tinha cultivado. A paz que eu tinha construído. Não estava mais ao meu redor. Estava dentro de mim. E era inabalável. Obrigado por assistir. Certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de curtir. O que vocês acham dessa história? Compartilhem nos comentários.